Notei com muito otimismo a participação de assembleias legislativas, de deputados estaduais, de pessoas dos estados, porque é lá que a gente vai tentar, basicamente, dar encaminhamento à construção da NDC brasileira. Em relação às críticas à NDC brasileira, eu só diria uma coisa: vamos, terra de cego, quem tem olho é rei. É só comparar com as outras. Por incrível que pareça, a NDC brasileira, que não é nenhuma Brastemp, muito longe disso, ela é uma das mais avançadas. O Brasil é o único país em desenvolvimento que apresentou metas no agregado das emissões. Os outros países todos, México, Indonésia, é tudo desvio de curva. Eles chutam o que eles imaginam vão ser as emissões deles em 2030 e reduzem em função desses chutes que deram. Ou então, intensidade de carbono, caso da China e da Índia. É possível que a China chegue ao seu pico antes de 2030, mas o compromisso deles é só chegar ao pico deles em 2030 e poder aumentar tranquilamente as suas emissões até 2030, e a Índia dificilmente chegará ao pico em 2030 e vai aumentar significativamente as suas emissões. As reduções no agregado do Brasil, que tem o mesmo ano base dos Estados Unidos, 2005, são maiores do que as americanas, da época do Obama. Então, eu concordo que a nossa NDC realmente é fraca. Mas se a gente fizer uma análise comparativa pelo mundo afora, a gente vai ver que, infelizmente, nós é que somos os zarolhos da história. O problema é que eu acho que ela tem boas chances de não ser cumprida. E aí eu sugeriria uma leitura atenta do documento, proposta inicial para a implementação da NDC, onde nós utilizamos dados da UFRJ, de 2 estudos da UFRJ, opções de mitigação e do professor Emílio, que trabalha com o fórum há muito tempo, e utilizamos os dados do SEG. E fizemos aí um certo cruzamento para chegar a números realistas. Com base nisso, nós traçamos 3 cenários. O primeiro cenário era um cenário inercial, do tipo seguinte: consideramos que o desmatamento se manteria elevado no nível de 2016, que foi um ano elevado, nada comparado com o que vem aí, mas foi um ano elevado. Consideramos um aumento do PIB de 2,5% na média por ano até 2030, com uma melhoria da intensidade, uma redução da intensidade de carbono da ordem de 10%, coisa que o Brasil, até aquele momento, não havia conseguido, porque o Brasil, embora tivesse reduzido as suas emissões, a sua intensidade de carbono, ao contrário da China e da Índia, vinha aumentando. Então, nessa projeção, dava 2030 com 1,9 ou 1,8 gigatoneladas de emissões líquidas, bastante longe da meta. Aí nós fizemos 2 cenários de cumprimento da meta. O primeiro era o que a gente chamou de cenário AFOLU, tudo praticamente em cima do controle do desmatamento e de reflorestamento, mas basicamente controle de desmatamento. A gente chegou à conclusão que ia ter que reduzir em 95% o desmatamento para conseguir alcançar a meta de 1,2 em 2030. E depois nós escolhemos um outro cenário, que eu digo que é o nosso cenário de preferência, que é um cenário equilibrado, onde essa redução de desmatamento ficava na base de mais ou menos 65%, que nos pareceu, de alguma forma, mais realista, mas onde haveria uma redução significativa da queima de combustível fóssil. Por que esse cenário é melhor do que o anterior? Basicamente porque o nosso objetivo não é a NDC é um pit stop.
o nosso objetivo é um Brasil carbono neutro em meados do século. Então, nós podemos muito bem alcançar, poderíamos, num outro tipo de governo, muito bem alcançar um grande sucesso em relação ao desmatamento e, no entanto, as emissões do Brasil voltarem a subir depois de 2030, quando a economia brasileira continuando a se desenvolver, se nós realmente não mudarmos a matriz fóssil do nosso sistema de transportes, em primeiro lugar, e também do nosso sistema industrial e energético. A segunda questão se refere à atualização da NDC. Eu acho que nós temos que ter uma proposta de atualização da NDC para o final do ano. Independente do Itamaraty, do Ministério do Meio Ambiente, do governo ser, obviamente, contra, mas nós devemos ter. E se nós combinarmos os dois cenários que a gente traçou no documento que eu me referi, nós chegaríamos a mais ou menos 1 giga, talvez um pouquinho abaixo. Agora, eu acho também, até por uma questão política, tanto internacional quanto nacional, que uma nova NDC brasileira deveria ser condicional. Condicional não no sentido daquilo do México, me dá o dinheiro aí, só vou reduzir mais se me derem um dinheiro. Não se trata disso. Mas se trata de criar um framework internacional de financiamento da descarbonização, através, por um lado, de um fundo garantidor, em que os governos dos países ricos entrassem, não com dinheiro, mas com garantias para assegurar um financiamento do sistema financeiro privado aos países que não estão bem do ponto de vista do rating, tipo Brasil, tipo Nigéria, tipo Gana, tipo Argentina, para poderem captar para projetos descarbonizantes nas mesmas condições de juros e com a mesma carência que a Suécia teria, que a Noruega teria. Isso é um projeto que avançou um bocado, foi detalhado por uma equipe francesa que trabalha com a gente, foi apresentado pelo presidente Macron, está sendo discutido lá com a assessoria dele. E a outra coisa é a tal história da precificação positiva, que está para mim, assim como a renda mínima para o nosso querido Eduardo Suplicy. Eu sou um obsessivo desse negócio, mas eu acho que com o Big Bang que está ocorrendo na economia internacional por causa da crise do coronavírus, nós temos aí uma oportunidade. Acabou o negócio de austeridade, acabou o negócio de políticas neoliberais, voltamos à economia de guerra e aos instrumentos neokeynesianos. Por outro lado, os países vão gerar déficits fantásticos. Vai ter país da Europa que vai estar com déficit de 300%. O Brasil chega a 70 e pouco, acha que é o fim do mundo, e, no entanto, países europeus de primeira linha vão ter déficits de 300%. Então, vai haver uma perda de riqueza no mundo extraordinária. E, para fazer face a essa perda de riqueza, vai se colocar a questão de uma criação de uma nova riqueza, de um novo ouro, que nada mais é, na minha opinião, do que o menos carbono. É o valor econômico do menos carbono. Então, eu acho que o Brasil, na hora de colocar, digo o Brasil, a sociedade civil brasileira, obviamente, deveria preparar, por um lado, uma proposta que deixasse o Brasil em 2030 com um pouco menos de 1 giga de emissões, ali mais ou menos na faixa de 1 giga de emissões. E colocando como condicionalidade a estruturação internacional de um esquema robusto de financiamento da descarbonização, por parte, basicamente, de quem tem poder para fazer isso, que são os países mais ricos, e ao sistema financeiro internacional, que tem aí 200 trilhões de dólares rodando em circuitos especulativos. Então, eu acho que isso aí são coisas que, obviamente, a gente tem que discutir de uma forma mais detalhada, mas eu vejo como caminho. E, finalmente, só para não esquecer,
o Lucon mencionou o PNR. Nós descobrimos que não existia estudo algum sobre os subsídios na economia brasileira à luz da intensidade de carbono e das alíquotas dos vários tipos de tributo federal, estadual, que existem no Brasil à luz da intensidade de carbono. São dois estudos que têm que ser feitos, porra. Porque se você não tem um estudo, você não vai conseguir depois fazer a proposta política. E é um escândalo o Brasil nunca ter feito esses estudos. Então, eu acho, volto a repetir, falei isso na reunião anterior do PMR, está lá muito preocupado com o mercado de carbono. Desculpe, eu não sou contra mercado de carbono, como alguns ambientalistas são, mas eu não acho que ele seja um instrumento decisivo nem muito importante nesse processo. Então, está certo, o PMR quer discutir mercado de carbono, muito bem, deveria consultar a Fundação Getúlio Vargas, que está brincando disso há 4 anos, com umas 30, 40 empresas, mas é fundamental a gente ter esses dois estudos para a gente poder propor uma reforma tributária, digamos, completa, não apenas uma meia-sola que a gente faria na CID, que é uma proposta boa que o API fez, é legal, eu gosto, nós na época aprovamos ela no fórum, mas também não é uma coisa de muito peso. Agora, uma reforma tributária, que tivesse como critério, um dos critérios a serem, digamos assim, incorporados, a questão da intensidade de carbono, isso sim, isso realmente mexe na economia do país no sentido da descarbonização. Claro que hoje as condições políticas para isso são muito desfavoráveis, mas a gente tem que se preparar para o futuro. E o preparo técnico vem antes do político, para quando houver condição política, a gente está tecnicamente armado para poder fazer a proposta. É isso aí. Muito obrigado.